Geral. Passamos agora para o ponto 7, audições do Sr. Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, a quem dou, em nome de todos, as boas-vindas, bem como aos Srs. Secretários de Estado, que acompanham o Sr. Ministro nesta vinda mensal à Comissão, transformou-se numa regularidade, a vinda do Sr. Ministro da Economia. Como é sabido, hoje temos duas audições, a primeira sobre energia, por iniciativa dos grupos parlamentares do Partido Ecologista aos Verdes e do grupo parlamentar do Partido Socialista, e depois a audição normal. Conhecemos todas as regras, de maneira que, para iniciar este debate, vou dar a palavra à Sra. Deputada Elisa Apolónia, o Sr. Ministro responde, darei depois a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Ministro responde e depois seguir-se-ão os grupos parlamentares pela ordem decrescente de representatividade. Tem a palavra a Sra. Deputada Elisa Apolónia. Sr. Presidente, e quanto tempo temos? Agora, e depois há uma segunda ronda, é isso? A Sra. Deputada tem 5 minutos, depois como é interpelante, tem mais 3 no final da primeira ronda, caso queira, não é? Portanto, isto são direitos que tem, pode utilizar ou não. Depois há uma segunda ronda, com 3 minutos para cada grupo parlamentar, depois há uma terceira ronda em que os Srs. Deputados se inscrevem, os que entenderem, e se distribui o tempo disponível pelos Srs. Deputados. Mas isso só para a da energia? Só para a energia. A grelha é de 3 horas para cada audição. Se os Srs. Deputados aguentarem e se o Governo também aguentar. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar o Sr. Ministro e começar por dizer o seguinte. Os Verdes fizeram uma proposta a esta Comissão de audição com o Sr. Ministro da Economia a propósito da Estratégia Nacional de Energia, desde logo porque estranhámos o facto de o Governo aprovar um documento desta natureza e nem sequer se dar ao trabalho, entre aspas, de consultar a Assembleia da República ou apresentá-lo na Assembleia da República. Nós tivemos conhecimento deste documento por via da comunicação social. É evidente que importava a Assembleia da República, com as competências que tem, chamar o Governo de modo a que pudéssemos discutir esta estratégia. Agora também não há muito a discutir, porque ela, entretanto, foi publicada na passada semana. Portanto, estamos a falar sobre um facto totalmente consumado, onde o debate de ideias se sustenta naquilo que está já publicado. Mas ainda assim nós consideramos que esse debate de ideias é profícuo e, fundamentalmente, aquilo que os Verdes procurariam hoje era tentar perceber alguns aspectos focados nesta Estratégia Nacional de Energia e também, naturalmente, fazer alguns comentários em torno dela. A primeira pergunta que me parece extraordinariamente importante colocar ao Sr. Ministro da Economia é perceber como é que esta Estratégia Nacional de Energia se compatibiliza com o Programa Nacional para a Eficiência Energética. Porque se há plano estruturante na área da energia, para nós é esse, o da eficiência energética. Porquê? Porque o primeiro objetivo na política energética deve ser o da poupança, o da redução do consumo final. Esse deve ser o grande objetivo da política energética. E depois, naturalmente, assegurar uma política sustentável que estabeleça as regras e os objetivos para o consumo existente e para a produção necessária e compatível com esse consumo. Ora, não é aquilo que nos parece, ou não é esta a prioridade que nos parece que o Governo tenha. Dá-me ideia, o Sr. Ministro dirá, que o Programa Nacional para a Eficiência Energética é um programa secundário por parte do Governo. A grande estratégia talvez seja esta. Pronto. Daí o nome também, estratégia. Mas ela demonstra claramente que a eficiência energética, a poupança energética, a redução do consumo final é uma questão secundária para o Governo. De resto, as prioridades que são apresentadas nesta estratégia definem assim, ou dá a ideia que definem assim. E é muito preocupante que o Programa Nacional para a Eficiência Energética, o Sr. Ministro dirá também e confirmará estes números, mas esteja neste momento cumprido só na ordem dos 6%. Ou seja,
94% está para cumprir. É assim, Sr. Ministro. O Sr. Ministro poderá ou não atualizar estes números, justificando naturalmente essa alteração eventual de números. É que o Plano Nacional de Barragens com elevado potencial hidroelétrico, julgo que o Sr. Ministro também virá à Assembleia da República para discutir essa matéria em pormenor, à Comissão de Ambiente, de modo que não vou discutir este plano em concreto, mas o próprio Plano Nacional de Barragens, aquilo que faz é dar conta de um aumento exponencial do consumo nos próximos anos. Ou seja, parece que a lógica é sempre esta, do aumento brutal do consumo, e toda a política é desenvolvida nesse aspecto, ou com esse objetivo, ou com esse propósito. E, portanto, isso irá, na nossa perspectiva, contra o grande objetivo da poupança energética, que deveria ser a prioridade das prioridades. Esta Estratégia Nacional de Energia prevê também a criação de um Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro para quando se prevê a concretização desse Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis, mas ainda assim esta estratégia estabelece já algumas metas para cada tipo de produção de energia. Agora falo das renováveis em concreto. Da solar, da eólica, da hídrica e por aí fora. Mas, de qualquer modo, quando chega à biomassa, está a acabar já, quando chega à biomassa e aos biocombustíveis, este programa deixa de traçar metas. E eu pergunto porquê. Porquê é que para os outros se traçam metas em concreto e para estas, biomassa e biocombustíveis, não há quaisquer metas traçadas? Eu tinha um rol enorme de perguntas, mas deixarei naturalmente para as outras rondas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Economia. Dispõe também dos mesmos 5 minutos para responder. Caso queira utilizar os 5 minutos, ou se precisar de mais, vai sendo descontante na hora e meia que tem para respostas.